Agronegócio, resiliência organizacional e os riscos em cadeias produtivas. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira, fevereiro de 2026. Como sua empresa pode não apenas sobreviver, mas prosperar em meio ao caos do agronegócio? Em um setor onde uma geada pode devastar uma safra da noite para o dia e uma mudança geopolítica pode reconfigurar mercados inteiros, a resiliência deixou de ser um diferencial para se tornar o pilar central da sustentabilidade corporativa. Este artigo científico oferece um mergulho profundo nas dinâmicas que tornam as cadeias produtivas do agronegócio robustas ou frágeis. Exploramos, a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, como a resiliência organizacional se manifesta na prática, diferenciando os conceitos de disrupção e caos, e analisando as capacidades dinâmicas essenciais para a antecipação, resposta e recuperação diante de crises. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, fornecendo um arcabouço prático para gestores e tomadores de decisão que buscam não apenas mitigar riscos, mas também transformar adversidades em vantagens competitivas. Ao compreender os mecanismos de governança, inovação colaborativa e gestão de riscos apresentados, líderes de empresas públicas e privadas poderão delinear estratégias mais eficazes para garantir a continuidade dos negócios e o crescimento sustentável. Para diretores de RH e gestores de pessoas, o estudo revela a importância crucial do capital humano e do desenvolvimento de uma força de trabalho adaptável como alicerces da resiliência. Convidamos você a refletir sobre como sua organização pode internalizar esses conceitos e, caso identifique a necessidade de um aprofundamento prático, considere a importância de programas de capacitação e treinamentos especializados que traduzam essa teoria em ações concretas no seu dia a dia corporativo. Resumo: o agronegócio contemporâneo opera em um ambiente de volatilidade crescente, caracterizado por disrupções tecnológicas, pressões climáticas, instabilidades geopolíticas e transformações nas demandas sociais. Diante desse cenário, a resiliência organizacional emerge como capacidade fundamental para a sustentabilidade e competitividade das cadeias produtivas. Este artigo tem como objetivo central analisar os mecanismos de construção da resiliência organizacional no agronegócio e sua relação com a gestão de riscos em cadeias produtivas. A metodologia adotada é de natureza teórico-exploratória, baseada em revisão bibliográfica sistemática da literatura nacional e internacional, abrangendo periódicos indexados e produções acadêmicas de relevância. Os principais achados indicam que a resiliência se manifesta em múltiplas dimensões: prontidão, resposta e recuperação, e é influenciada por capacidades dinâmicas como adaptabilidade, flexibilidade e colaboração. Verifica-se que organizações com estruturas de governança robustas e inseridas em redes colaborativas horizontais demonstram maior capacidade de antecipar e superar adversidades. Ademais, a distinção entre disrupção e caos mostra-se crucial para o delineamento de estratégias proporcionais e eficazes. Conclui-se que a resiliência não é um estado estático, mas um processo contínuo de aprendizado e transformação, que requer investimentos sistemáticos em governança, inovação e desenvolvimento de pessoas. A integração entre mecanismos de resiliência e práticas de sustentabilidade revela-se um caminho promissor para a longevidade organizacional no setor. Palavras-chave: resiliência organizacional, agronegócio, cadeias produtivas, gestão de riscos, sustentabilidade. 1. Introdução. O setor do agronegócio constitui um pilar fundamental para a economia global, sendo responsável por assegurar a segurança alimentar de uma população mundial em contínuo crescimento. No Brasil, sua relevância é ainda mais acentuada, respondendo por mais de um quarto do Produto Interno Bruto, PIB, e consolidando o país como um dos principais celeiros do mundo. Souza et al., 2023. No entanto, essa posição de destaque é acompanhada por uma exposição singular a um ambiente de negócios cada vez mais complexo e volátil, onde crises se tornaram a norma, não a exceção.
Eventos como a pandemia de Covid-19, as variações climáticas extremas, as tensões geopolíticas e as flutuações abruptas de mercado expuseram vulnerabilidades estruturais nas cadeias produtivas, impondo a necessidade premente de se repensar modelos de gestão e estratégias organizacionais. Hobbes, 2021, Monteiro, Kahneman, Mendes, 2025. Nesse contexto de incertezas, o conceito de resiliência organizacional transcende o discurso corporativo para se firmar como um imperativo estratégico. Definida como a capacidade de uma organização de se preparar, responder, adaptar-se e recuperar-se diante de disrupções, emergindo, idealmente, mais forte do que antes, a resiliência envolve um conjunto de capacidades que vão além da mera sobrevivência. Banha, Dani, Barnard, 2011. Para o agronegócio, cujas cadeias são notoriamente longas, fragmentadas e dependentes de fatores exógenos, cultivar essa capacidade é um desafio de magnitude ímpar. A pergunta que se coloca não é mais se uma crise ocorrerá, mas quando e como a organização estará apta a enfrentá-la. O problema de pesquisa que norteia este estudo reside na necessidade de compreender, de forma aprofundada, como a resiliência organizacional pode ser efetivamente construída e gerida no âmbito das cadeias produtivas do agronegócio, considerando a multiplicidade de riscos a que estão expostas. Embora a literatura aponte para a importância de capacidades como flexibilidade e colaboração, Choudhury, Quaddos, 2017, persistem lacunas significativas sobre a interação dessas capacidades em diferentes contextos e sobre como os agentes do setor podem desenvolvê-las de maneira sistemática e integrada. Assim, o objetivo geral deste artigo é analisar os mecanismos de construção da resiliência organizacional no agronegócio e sua relação com a gestão de riscos em cadeias produtivas. De forma específica, busca-se identificar as principais capacidades de resiliência requeridas para o setor, e compreender o papel da colaboração e das redes interorganizacionais no fortalecimento da resiliência, explorar a interface entre resiliência e sustentabilidade como estratégias complementares para a longevidade dos negócios. A justificativa teórica deste estudo ancora-se na necessidade de avançar na compreensão da teoria das capacidades dinâmicas aplicada a um setor de extrema relevância social e econômica, enquanto a justificativa prática reside na urgência de se oferecer subsídios para que gestores públicos e privados possam tomar decisões mais informadas na construção de cadeias produtivas robustas, capazes de garantir o abastecimento e o bem-estar social mesmo em tempos de turbulência. 2. Desenvolvimento. 2,1 Fundamentos da resiliência organizacional no agronegócio. A resiliência, como construto teóricos, tem suas raízes em diversas disciplinas, desde a engenharia até a ecologia e a psicologia. No campo organizacional, ela é compreendida como uma capacidade multifacetada que permite às empresas não apenas suportar choques, mas também se adaptar e transformar sua estrutura e estratégias em resposta a mudanças no ambiente. Langnick Hall, Beck, Langnick Hall, 2011. No contexto específico do agronegócio, essa capacidade adquire contornos particulares devido à alta dependência de ciclos biológicos, a perecibilidade dos produtos e a forte regulação sanitária e ambiental. Estudos recentes têm buscado operacionalizar o conceito, propondo modelos para mensurar e avaliar os níveis de resiliência. A pesquisa conduzida por Silva e Ruel, 2025, com 208 profissionais de empresas agroalimentares brasileiras no período pós-pandemia é particularmente elucidativa. Os autores propuseram e validaram um construto multidimensional para as capacidades de resiliência, formado por 3 macrodimensões: prontidão, readiness, resposta, response, e recuperação, recovery. Os resultados indicaram que as empresas brasileiras apresentam, em média, um nível moderadamente alto de capacidades de resiliência. No entanto, uma análise mais granular revelou que capacidades específicas, como flexibilidade, colaboração e consciência situacional, consciousness awareness, apresentaram níveis de desenvolvimento mais baixos, enquanto gestão do conhecimento e agilidade se destacaram positivamente. Esse diagnóstico é crucial,
pois sugere que, embora as empresas consigam reagir com agilidade a eventos já deflagrados, resposta, elas podem ser mais vulneráveis em sua capacidade de se preparar antecipadamente, prontidão, e de cooperar de forma estruturada, colaboração, para mitigar riscos de maneira proativa. A teoria das capacidades dinâmicas, que enfatiza a habilidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para lidar com ambientes em rápida mudança, T.S. Pisano, Schuen, 1997, oferece uma lente teórica poderosa para interpretar esses achados. A resiliência pode ser vista como uma capacidade dinâmica de ordem superior, que emerge da orquestração de capacidades mais elementares. Nessa linha, a pesquisa de Mosquera et al., 2025, em cadeias produtivas colombianas de abacate identificou uma hierarquia de capacidades dinâmicas para a gestão colaborativa de riscos. Os autores constataram que capacidades de primeira ordem, como adaptabilidade e flexibilidade, são fundamentais e servem de base para o desenvolvimento de capacidades coesivas, colaboração, integração e agilidade, e, subsequentemente, de capacidades associativas, coordenação e prioridades competitivas. A adaptabilidade emergiu como a capacidade mais influente, permitindo o alinhamento de objetivos compartilhados, ajustes operacionais e o planejamento proativo de riscos. Essa perspectiva sequencial do desenvolvimento de capacidades é vital para o agronegócio, especialmente para pequenos e médios produtores que frequentemente operam em contextos de restrição de recursos. A criação de redes colaborativas horizontais, Horizontal Collaborative Networks, HCNS, como cooperativas e associações, surge como um mecanismo fundamental para superar tais limitações, Scholten, Schilder, 2015. Essas redes permitem a troca de conhecimento, o compartilhamento de recursos e a redução de custos, funcionando como verdadeiros viveiros para o florescimento de capacidades dinâmicas coletivas. Ao atuarem em conjunto, organizações independentes, por vezes até concorrentes, podem alcançar economias de escala e, crucialmente, reduzir a exposição individual a riscos, fortalecendo a resiliência de todo o sistema produtivo. 2,2 Mapeamento e gestão de riscos em cadeias produtivas. Para que a resiliência seja efetivamente construída, é imperativo que as organizações compreendam a fundo a natureza dos riscos que as ameaçam. O white paper produzido pela Universidade de Purdue em parceria com a consultoria Kearney, 2025, oferece uma distinção conceitual valiosa: a diferença entre disrupção e caos. Disrupções são mudanças graduais, mas transformadoras, que remodelam lentamente o cenário competitivo, como a ascensão de novas tecnologias ou a mudança nas preferências do consumidor. O caos, por outro lado, refere-se a choques súbitos e imprevisíveis que podem desestabilizar cadeias de valor inteiras, como uma pandemia ou um desastre natural. Entender essa diferença é crucial para alocar recursos de forma eficiente, enquanto estratégias de adaptação e inovação são mais adequadas para lidar com disrupções. A preparação para o caos exige redundância, flexibilidade e planos de contingência robustos. Os riscos no agronegócio podem ser categorizados de diversas formas. A análise da AON, 2024, os divide entre riscos do negócio como usual e disruptores adicionais. No primeiro grupo, encontram-se ameaças tradicionais como doenças, pragas, surtos sanitários, problemas logísticos, gargalos de infraestrutura, escassez de combustível, disponibilidade de mão de obra e insolvência de fornecedores. Esses riscos, embora conhecidos, ganham novas dimensões em um mundo globalizado e com operações enxutas baseadas no sistema just-in-time. O segundo grupo engloba riscos emergentes e potencialmente mais devastadores: ataques cibernéticos a sistemas de produção e logística, instabilidades geopolíticas que afetam acordos comerciais e o preço de commodities, riscos de capital humano ligados à retenção de talentos e à reputação da empresa como empregadora, e, de forma proeminente, os riscos associados às mudanças climáticas. As mudanças climáticas representam talvez o risco mais sistêmico e de longo prazo para o agronegócio.
Elas afetam a disponibilidade de recursos hídricos, alteram zonas de cultivo tradicionais, aumentam a frequência e intensidade de eventos climáticos extremos e pressionam as empresas por maior transparência e ação efetiva em suas práticas ambientais, sob pena de acusações de greenwashing e consequente perda de valor de mercado. A1, 2024. A dependência de rotas logísticas específicas e de fornecedores concentrados geograficamente, como destacado por Lin et al., 2023, agrava a vulnerabilidade do sistema, criando pontos únicos de falha que podem colapsar toda a cadeia diante de um evento climático adverso ou de uma crise sanitária. Um exemplo paradigmático da complexidade desses riscos e da resposta institucional a eles é o caso da crise da melanina na China em 2008. Como analisado por Harold, Face e Wang, 2025, o choque causado pela contaminação generalizada de produtos lácteos expôs fragilidades institucionais e de governança. A resposta inicial, baseada na aplicação massiva de recursos para inspeção e descontaminação, mostrou-se insuficiente. A estratégia de longo prazo adotada pelo governo chinês envolveu uma realocação institucional, incentivando o investimento direto estrangeiro, Foreign Direct Investment, FDI, empurrado, Push FDI, para o exterior, como forma de diversificar as fontes de suprimento e isolar segmentos críticos da cadeia, como a produção de fórmulas infantis. Esse caso ilustra como a resiliência pode exigir não apenas ações no nível da firma, mas também uma reconfiguração sistêmica, muitas vezes orquestrada por políticas públicas, para garantir a segurança e a confiabilidade de setores estratégicos. 2,3 Colaboração, governança e o nexo com a sustentabilidade. A superação de vulnerabilidades estruturais, como as evidenciadas na crise chinesa, passa invariavelmente pelo fortalecimento dos laços colaborativos e das estruturas de governança ao longo da cadeia. O estudo de Monteiro, Kaleman e Mendes, 2025, focado em organizações do Mato Grosso do Sul, oferece insights valiosos sobre como diferentes arranjos institucionais apresentam perfis de resiliência distintos. Ao analisar uma empresa rural, um sindicato de produtores e uma cooperativa agropecuária, os pesquisadores constataram que a empresa rural, embora focada em gestão financeira, carecia de estruturas de governança mais sólidas, necessitando de aprimoramentos nessa área, na diversificação de riscos e no treinamento de sua equipe para a resiliência. O sindicato, com sua governança robusta, demonstrou potencial para alavancar a resiliência por meio da inovação e de parcerias externas. Já a cooperativa, apesar de sua postura proativa, precisava direcionar esforços para a resiliência de recursos e o compartilhamento de conhecimento. Esses achados demonstram que não existe um modelo único de resiliência. A cooperativa, por sua natureza, já incorpora princípios de colaboração, mas pode enfrentar desafios para traduzir essa estrutura em agilidade e inovação. O sindicato, como entidade representativa, tem o capital social e a legitimidade para fomentar parcerias, mas pode estar distante das dores operacionais do dia a dia da produção. A empresa rural, mais enxuta e focada no negócio, pode ser ágil, mas vulnerável por sua visão menos sistêmica. A implicação prática é que o desenvolvimento da resiliência deve ser um processo desenhado sob medida para as características, a cultura e o posicionamento estratégico de cada organização, aproveitando seus pontos fortes e atacando suas fragilidades específicas. A literatura recente tem se debruçado com afinco sobre a sinergia entre resiliência e sustentabilidade, dois conceitos que, embora distintos, se reforçam mutuamente. Ortiz de Mandojana e Bansal, 2016, já demonstravam que práticas empresariais sustentáveis contribuem para a resiliência organizacional no longo prazo, criando empresas mais robustas e com menor volatilidade em seu desempenho. Ciazulo, Chiarini e Palumbo, 2023, em uma revisão híbrida da literatura, corroboram essa visão, indicando que a integração entre resiliência e sustentabilidade permite às organizações não apenas sobreviver, mas prosperar em tempos de mudança. Essa integração se manifesta em estratégias que buscam a ecoeficiência, a economia circular e o engajamento com stakeholders,
criando um círculo virtuoso. Práticas sustentáveis reduzem a exposição a riscos ambientais, sociais e de governança, enquanto a capacidade de resiliência permite à empresa manter seu compromisso com a sustentabilidade mesmo durante uma crise. Nesse contexto, as capacidades dinâmicas voltadas para a sustentabilidade, como a capacidade de inovar em produtos e processos de baixo impacto ambiental e de se adaptar a regulamentações mais rígidas, tornam-se, elas próprias, fontes de resiliência. Empresas que investem em agricultura regenerativa, por exemplo, não apenas contribuem para a saúde do solo e a captura de carbono, mas também se tornam menos dependentes de insumos químicos e mais resistentes a secas e eventos climáticos extremos. Da mesma forma, organizações que cultivam uma cultura de transparência e diálogo com a comunidade local constroem um capital de confiança que pode ser crucial para superar crises de reputação ou para obter apoio em momentos de dificuldade. A resiliência, portanto, não é um fim em si mesma, mas um meio para alcançar uma sustentabilidade duradoura e genuína, alinhada com as expectativas de uma sociedade cada vez mais consciente e exigente. 3. Conclusão. A trajetória percorrida ao longo deste artigo permitiu aprofundar a compreensão sobre a resiliência organizacional no âmbito do agronegócio, evidenciando sua natureza complexa, multidimensional e essencial para a longevidade das organizações. Os principais achados indicam que a resiliência não pode ser reduzida a um atributo inato, mas deve ser concebida como um processo contínuo de aprendizado e adaptação, alicerçado em um conjunto de capacidades dinâmicas que precisam ser sistematicamente cultivadas. A análise demonstrou que a prontidão, a resposta e a recuperação são estágios interdependentes de um mesmo ciclo, e que capacidades como adaptabilidade, flexibilidade e colaboração atuam como verdadeiros alicerces para a construção de cadeias produtivas robustas. Interpreta-se, criticamente, que o setor do agronegócio brasileiro, embora apresente bons níveis de agilidade reativa, ainda possui um caminho significativo a percorrer no desenvolvimento de capacidades proativas, notadamente no que tange à colaboração interfirmas e à consciência situacional sistêmica. A fragmentação da produção e a histórica desconfiança entre elos da cadeia podem ser os principais obstáculos a serem transpostos. Nesse sentido, a governança assume um papel central, seja por meio de cooperativas, associações ou contratos formais, são as estruturas de governança que criarão o ambiente de confiança necessário para o compartilhamento de informações, a coordenação de ações e o desenvolvimento de soluções coletivas para riscos compartilhados. A distinção entre disrupção e caos, proposta pela literatura, oferece um importante guia para a alocação de esforços, sugerindo que estratégias distintas são necessárias para lidar com transformações graduais e choques súbitos. As aplicações práticas deste estudo são vastas e direcionadas a diferentes atores do sistema agroindustrial. Para gestores de empresas rurais, cooperativas e indústrias de processamento, o arcabouço teóricos aqui apresentado pode subsidiar a criação de programas de treinamento em resiliência, o desenho de planos de contingência mais eficazes e a avaliação crítica de parcerias estratégicas. Para formuladores de políticas públicas, os resultados reforçam a importância de se investir em infraestrutura logística e digital, bem como em programas de fomento à formação de redes colaborativas, especialmente entre pequenos e médios produtores, que são a espinha dorsal da agricultura familiar e os mais vulneráveis a choques. No plano teóricos, o estudo contribui para o avanço do diálogo entre a teoria das capacidades dinâmicas e a literatura de gestão de riscos, aplicando-a a um setor com especificidades ímpares. Por fim, reconhecem-se as limitações desta pesquisa, de natureza eminentemente teórica e exploratória. Estudos empíricos futuros são recomendados para testar as proposições aqui levantadas em diferentes contextos regionais e setoriais do agronegócio. Investigações quantitativas poderiam mensurar o impacto de capacidades específicas no desempenho resiliente das firmas, enquanto pesquisas qualitativas longitudinais poderiam acompanhar o processo de desenvolvimento dessas capacidades ao longo do tempo, capturando as nuances da aprendizagem organizacional. Sugere-se, também,
que pesquisas futuras explorem mais profundamente o papel da tecnologia, especialmente da inteligência artificial e da análise de dados, como ferramentas para aprimorar a capacidade de antecipação de riscos e a tomada de decisão em cenários de crise. A resiliência é, em última análise, uma jornada, não um destino, e a contínua busca por compreendê-la é o que permitirá ao agronegócio cumprir sua missão de alimentar o mundo de forma sustentável, mesmo diante das incertezas do amanhã. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. A1. Creating Operational Resilience Amid Growing Risks in the Food, Agribusiness and Beverage Industry. A1 Insights, 2024. Disponível em acesso em 22 de fevereiro 2026. 2. Banha, R. Dani, S. Barnard, K. Resilience, The Concept, A Literature Review and Future Directions. International Journal of Production Research, v. 49, número 18, p. 5375-5393, 2011. 3. Barnard, K. Banha, R. Organizational Resilience, Development of a Conceptual Framework for Organizational Responses. International Journal of Production Research, v. 49, número 18, p. 5581-5599, 2011. 4. Choudhury, M. M. H. Quaddus, M. Supply Chain Resilience, Conceptualization and Scale Development Using Dynamic Capability Theory. International Journal of Production Economics, v. 188, p. 185 a 204, 2017. 5. Ciazulo, M. V. Chiarini, A. Palumbo, R. Mastering the Interplay of Organizational Resilience and Sustainability, Insights from a Hybrid Literature Review. Business Strategy and the Environment, 2023. 6. Corrales Estrada, A. M. et al., Sustainability and Resilience Organizational Capabilities to Enhance Business Continuity Management, A Literature Review. Sustainability, v. 13, número 15, p. 8196, 2021. 7. Endervik, p. Escape FDI and the Dynamics of Globalization. In The Handbook of Globalization. Edward Elgar Publishing, 2017. 8. Harold, D. M. Facey, S. O. E. Wang, Y. Supply Chain Resilience with Apache. FDI, Institutions, and Lessons from China's Dairy Sector. Journal of Economic Issues, v. 59, n. 2, 2025. 9. Hobbs, J. E. Food Supply Chain Resilience and the COVID-19 Pandemic, What Have We Learned? Canadian Journal of Agricultural Economics, v. 69, número 2, p. 189 a 196, 2021. 10. Langnick Hall, C. A. Beck, T. E. Langnick Hall, M. L. Developing a Capacity for Organizational Resilience through Strategic Human Resource Management. Human Resource Management Review, v. 21, número 3, p. 243 a 255, 2011. 11. Lin, F. et al. The Impact of Climate Change on the Resilience of Global Food Supply Chains. Nature Food, v. 4, p. 310 a 320, 2023. 12. Miceli, A. et al. Thriving, Not Just Surviving in Changing Teams, How Sustainability, Agility and Digitalization Intertwine with Organizational Resilience. Sustainability, v. 13, número 4, p. 2052, 2021. 13. Monteiro, G. F. A. Kaleman, S. M. Q. Mendes, J. S. From Resilience to Sustainability, Exploring Key Stakeholders in Agribusiness. RAUSP Management Journal, v. 60, número 1, p.
35 a 51, 2025. 14. Mosqueira, S. L. et al., Supply Chain Resilience through Collaborative Networks and Dynamic Capabilities, Evidence from an Agri-Food Productivity in Colombia. Discover Sustainability, v. 6, n. 1312, 2025. 15. Ortiz de Mandojana, N. Bansal, P. The Long-Term Benefits of Organizational Resilience through Sustainable Business Practices. Strategic Management Journal, v. 37, número 8, p. 1615 a 1631, 2016. 16. Purdue University, Kearney. Managing Chaos and Disruption in the Agri-Food System, Part 1 Understanding the Challenge. West Lafayette, Purdue University, 2025. 17. Rai, S. S. Rai, S. Singh, N. K. Organizational Resilience and Social Economic Sustainability, COVID-19 Perspective. Environment, Development and Sustainability, v. 23, p. 12006-12023, 2021. 18. Scholten, K. Schilder, S. The Role of Collaboration in Supply Chain Resilience. Supply Chain Management, an International Journal, v. 20, número 4, p. 404 a 418, 2015. 19. Silva, M. E. Ruel, S. Supply Chain Resilience Capabilities, an Outlook of the Brazilian Agri-Food Sector Post-COVID-19 Pandemic. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 102, 2025. 20. Souza, A. et al., Resilience for Sustainability as an Eco Capability. Em Anais do Encontro da ANPAD, 2023. 21. TS, D. J. Pisano, G. Schuen, A. Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, v. 18, número 7, p. 509 a 533, 1997. 22. Avery, G. C. Bergsteiner, H. Sustainable Leadership Practices for Enhancing Business Resilience and Performance. Strategy e Leadership, v. 39, número 3, p. 5 a 15, 2011. 23. Comfort, L. K. et al., Complex Systems in Crisis, Anticipation and Resilience in Dynamic Environments. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 9, número 3, p. 144 a 158, 2001. 24. Fowler, K. L. Kling, N. D. Larson, M. D. Organizational Preparedness for Coping with a Major Crisis or Disaster. Business e Society, v. 46, número 1, p. 88 a 103, 2007. 25. Genovese, A. et al., Sustainable Supply Chain Management and the Transition Towards a Circular Economy, Evidence and Some Applications. Omega, v. 66, p. 344 a 357, 2017. 26. Gonçalves, L. Sala, R. Navarro, J.B. Resilience and Occupational Health of Healthcare Workers, a Moderator Analysis of Organizational Resilience and Sociodemographic Attributes. International Archives of Occupational and Environmental Health, v. 95, número 1, p. 223 a 232, 2022. 27. Higashi, S. Y et al., What Causes Organizations to Fail? A Review of Literature to Inform Future Food Sector Management Research. Trends in Food Science e Technology, v. 101, p. 223 a 233, 2020. 28. Cantabutra, S. Ketprapakorn, N. Toward an Organizational Theory of Resilience, an Interim Struggle. Sustainability, v.
13, número 23, p. 13.137, 2021. 29, Li, A. V. Vargo, J. Seville, E. Developing a Tool to Measure and Compare Organizations, Resilience. Natural Hazards Review, V. 14, número 1, p. 29 a 41, 2013. 30. Meuwissen, M. P. M. et al. A Framework to Assess the Resilience of Farming Systems. Agricultural Systems, V. 176, 102.656, 2019. 31. Monteiro, G. F. A et al. ESG. Disentangling the Governance Pillar. RAUSP Management Journal, V. 56, número 4, p. 482 a 487, 2021. 32. Panas, G. Zhang, B. Kaou, A. Harvesting Resilience, Second Bits Strategy for Managing Unpredictability in Agricultural Supply Chains. Sage Business Cases, 2026. 33. Seville, E. et al. Organizational Resilience, Researching the Reality of New Zealand Organizations. Journal of Business Continuity e Emergency Planning, V. 2, número 3, p. 258 a 266, 2008. 34. Somers, S. Measuring Resilience Potential, An Adaptive Strategy for Organizational Crisis Planning. Journal of Contingencies and Crisis Management, V. 17, número 1, p. 12 a 23, 2009. 35. Stone, J. Heimfard, S. Resilience in Agri-Food Supply Chains, A Critical Analysis of the Literature and Synthesis of a Novel Framework. Supply Chain Management, An International Journal, V. 23, número 3, p. 207 a 238, 2018. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.